Meus amigos, o que falar desse Bayern de Munique? Que maneira de perder o título alemão, que maneira de ser humilhado nesse campeonato. Agora, a distância do Bayer Leverkusen é de 16 pontos e pode ficar maior, né? Acho que a gente teorizava, né, quando estava em 10 pontos, né, o que o Bayern precisaria para fazer, né, para reduzir essa vantagem, né? Mas a gente só via essa vantagem aumentando porque não tinha como imaginar o contrário, assim, da maneira mais plausível pelo futebol que os times apresentavam, entende? É um Bayern de Munique que não convence, é um Bayern de Munique que não sabe usar o talento que tem à disposição, e tudo isso recai sobre o técnico Thomas Tuchel, que faz um dos piores trabalhos na Europa nessa temporada, né? Em alguns momentos o Bayern joga bem, né? Em alguns momentos, quando dá um encaixe com a fórmula dele de jogar, a gente vê um bom futebol. Mas esses são momentos bem esporádicos, e hoje é uma vergonha o Bayern de Munique levar uma virada depois de estar 2-0 à frente do Heidenheim, e o Heidenheim vai lá e busca a virada. O segundo tempo do Bayern de Munique era a demissão por justa causa. Não vai acontecer, porque já está de aviso prévio, e agora a gente está às vésperas do jogo contra o Arsenal na Champions League, né? E ainda aquele negócio, eles não vão repetir o que fizeram no ano passado, pelo menos não imagino isso acontecendo, mas a verdade é que, assim, o que fizeram com a diretoria do Bayern de Munique, em termos de diretoria de futebol, demitiram todo mundo, né, trazendo o Tuchel, foi início de um movimento ruim dentro do clube, porque, assim, a demissão do Nagelsmann, eu poderia até entender que o trabalho não atende às expectativas, ainda mais comparado ao que o Flick tinha conseguido. De fato, né, caiu para o Villarreal na Champions, não era um trabalho que convencia tanto, ele não estava na liderança da Bundesliga quando ele foi demitido, isso tem que ser lembrado, mas ainda era algo que você conseguia ver algum tipo de identidade de jogo, você ainda via pontos positivos. Ele inventava demais, fez um esquema lá com um zagueiro, entende? Aí, colocando os dois laterais, era uma maluquice o que ele conseguia fazer ali, mas de qualquer maneira, ainda havia coisas a qual você poderia falar, nossa, interessante, ainda tinha ali resquícios de um bom trabalho e potencial para virar algo interessante. O Tuchel, ele é contratado para ser um técnico que ele não é, um técnico da simplicidade, do 4-2-3-1, do futebol agrupado, né? Eles contratam o Tuchel pensando que trazem o Jupp Heynckes, entende? É um cara mais vencedor, que já tem um currículo maior, mas ele não é o Jupp Heynckes. O Tuchel é a antítese do Jupp Heynckes, ele não sabe fazer o simples, ele não sabe colocar um modelo de jogo básico em campo, ele sempre tem que ir pro complexo, e quando você pede para ele não ser ele, é isso que a gente vê, ele não é um grande gestor de elenco, tá nítido isso no time. E assim, a gente vê um Bayern de Munique que não se encaixa, muitas substituições ruins. Esse time, a gente tem que lembrar, Harry Kane, Kingsley Coman, Sané, Gnabry, Musiala, Thomas Müller, Goretzka, Joshua Kimmich, Afonso Davies, Mazraoui, Neuer. Gente, esse time é bom demais. Esse time não é para estar 16 pontos atrás do líder da Bundesliga. E nesse momento, com a chance de estar empatado com o Stuttgart. O Stuttgart, se vencer na rodada, empata com o Bayern de Munique em pontos. Ou seja, hoje está mais em risco o vice-campeonato do Bayern de Munique do que uma briga pelo título. Isso é inadmissível. Esse time ganhou a Bundesliga nos últimos 11 anos. 11 anos seguidos ganhando. O Tuchel conseguiu a proeza em um Bayern, ao meu ver, que tem um elenco mais completo do que teve, acho que todos esses anos, talvez só o time do Flick tivesse um elenco melhor, né? Talvez porque se complementava mais com a ideia de jogo dele. Ele conseguiu ter um trabalho pior que o Niko Kovac, pior do que o Carlo Ancelotti no fim da passagem dele, que não era nada legal. É a verdade, é o pior trabalho que eu vi no Bayern de Munique na minha vida. Nem o Niko Kovac chegou a esse ponto. Hoje, a gente vê um time entregue, um time que largou mão da Bundesliga, né? Muita gente fala, criticaram o Tuchel porque o Bayer Leverkusen já é campeão, né? Ele falou óbvio ali. E eu acho que assim, essa é a mensagem dos jogadores, de fato já é campeão e vai ser uma vantagem, talvez uma das maiores da história do campeonato alemão. Talvez supere até os recordes do Bayern, entende? É desse jeito que a hegemonia cai. É desse jeito que o Bayern de Munique vai ver, assim, sua dominância no campeonato alemão acabar, pelo menos por esse ano, não sabemos o que será o ano que vem, o que eles vão contratar, mas a verdade é que, assim, é um desastre essa temporada, e isso muito recai sobre a diretoria. O Tuchel ali é uma peça que a diretoria nessa reformulação contratou. Uma peça que, por mais que a gente pudesse entender os motivos, né, um cara que foi campeão da Champions com o Chelsea, né,
ele é um técnico que acaba, no final das contas, sendo problemático quando você pede para ele o básico, a simplicidade. Ele é um cara que só funciona no complexo. É impressionante. No Chelsea, ele nunca ia para um esquema normal de jogo, nem quando se fazia necessário para os desfalques. Ele era teimoso, gostava dos três zagueiros dele, não abria mão por nada disso. Ele ficou previsível. O fim de trabalho dele no Chelsea é ruim, entende? Tem gente que ainda tenta viver, porque, óbvio, o cara é uma Champions com o Chelsea, não é que você não gosta de um técnico que ganha o maior título do futebol pelo seu clube, mas, cara, o final de trabalho dele já era ruim. Já tava nítido ali que o trabalho não fluía mais, não ia mais pra frente, era as escolhas teimosas, a visão de mercado dele é uma atrocidade. Então, assim, o Tuchel não é um técnico de elite, isso está muito claro. Ele teve um momento de elite ali quando foi campeão da Champions, quando reconduziu o Chelsea ao top 4, ali a gente pode falar, foi um trabalho de elite naquele momento. Mas só, de resto não dá para falar isso, e hoje a gente vê aí um Bayern de Munique passando um vexame, porque assim, traz um Harry Kane, o que faltava para a equipe do Nagelsmann, contava lá com o Choupo-Moting, não tinha um bom centroavante, agora tem com o Tuchel e ele entrega um trabalho horrível. Não tem outra palavra para falar, esse trabalho é horrível, é realmente uma atrocidade o que está sendo feito no Bayern de Munique, e levar uma derrota dessa pro Heidenheim de virada é um negócio assim que machuca o torcedor. Não tem como o torcedor não olhar para isso e ficar machucado, porque acostumado a vencer, vendo o time fazendo coisas muito grandiosas, sério. Essa é a temporada que o torcedor do Bayern de Munique vai lembrar com muita dor. Eu não sei o que vai acontecer na Champions, que eles ainda estão vivos, mas jogando essa bola aí, vocês acham que eles passam do Arsenal? Eu acho muito difícil. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.